Olá, nesta edição vamos falar sobre as ações do Judiciário para humanizar os serviços. Um exemplo ocorre no Juizado Especial da Maraponga, em Fortaleza. A população está sendo recebida com comidas típicas e decoração junina. O clima acolhedor facilita conciliações. E ainda, Ronda da Família vai atender vítimas de violência doméstica em Maracanaú. O Poder Judiciário, em parceria com a Rede de Proteção à Mulher, lançou o Ronda da Família em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. O objetivo do programa é acompanhar mulheres vítimas de violência que estão sob proteção judicial. As visitas às casas das vítimas vão acontecer semanalmente ou sempre que necessário. A equipe do Ronda da Família recebeu treinamento sobre a Lei Maria da Penha e técnicas de mediação de conflitos. Os integrantes do programa foram apresentados durante solenidade de lançamento em 12 de junho no Fórum de Maracanaú. Serão 2 policiais militares e 2 guardas municipais, além de um servidor do Poder Judiciário. A soldado PM Lidiane Vasconcelos faz parte do grupo. Para ela, o fato de ser mulher ajuda no contato com as vítimas. Nós vamos fiscalizar as mulheres que são acolhidas pelas medidas protetivas, sabendo se elas estão sendo cumpridas ou não e tomar as providências cabíveis. Com a realização profissional, de poder sair daquele campo de ser impotente e passar a ser uma pessoa ativa que possa melhorar a vida de outras mulheres. A coordenadora do projeto é a juíza Janaína Marques de Oliveira e Silva, titular da 3ª Vara Criminal de Maracanaú. Ela explica que o Ronda da Família é uma ampliação do programa lançado em Fortaleza em março deste ano. Se chama Ronda da Família porque nós trouxemos outros parceiros na medida que constatamos a necessidade de que essa mulher que foi vítima de violência doméstica tenha um tratamento psicológico e também que esse homem que foi o agressor tenha um tratamento psicológico ou um tratamento antidrogadição ou alcoolismo, que são eventos que muitas vezes, a maioria das vezes, permeiam os casos de violência doméstica. Então, nós trouxemos para essa parceria a Secretaria de Assistência Social do município, através da rede CRAS-CREAS, com suas assistentes sociais, psicólogos, a Polícia Militar através do Ronda, a Guarda Municipal e o AA também, que vem ser nosso parceiro para o tratamento desses homens que se envolvem em eventos de violência doméstica por conta de problemas de alcoolismo. Por isso o nome Ronda da Família, né? Porque vai acompanhar a violência no âmbito do ambiente familiar como um todo, né? Acompanhar tanto a questão da mulher vítima de violência, como a questão do homem, que muitas vezes precisa de um acompanhamento psicológico, né? Para se encaminhar em outro projeto de vida. Enfim, acompanhar a questão onde nasce efetivamente a violência que é dentro do ambiente familiar, para que assim a gente possa vislumbrar dias melhores na questão da diminuição dos índices de violência no município de Maracanaú. Atualmente, existem 258 medidas protetivas em tramitação na comarca de Maracanaú. Antes se expedia a medida protetiva de urgência e não se tinha um real acompanhamento. Como essa mulher estava vivendo depois dessa medida, o agressor estaria visitando-a e agora as visitas em casa vão propiciar esse intercâmbio. O Poder Judiciário vai estar tendo uma resposta disso e a autoridade policial também, que a partir dos relatos feitos podem ser encaminhados também para que a autoridade policial tome algumas medidas. Em caso, por exemplo, de descumprimento, a autoridade policial pode representar pela prisão preventiva do investigado. O 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza, localizado no bairro Maraponga, adota projeto de humanização judiciária. A ideia consiste em adequar a estrutura física e funcional da unidade para um melhor atendimento e bem-estar dos servidores e dos cidadãos que procuram a justiça. O tema deste mês são as festas juninas. Bandeirolas e balões de seda coloridos, bolo de milho, pé de moleque e pipoca. Quem visita o 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza encontra esses e outros enfeites e comidas típicas. A subgerente de loja, Barbie Teodósio, parabenizou a ação da unidade e elogiou a recepção realizada no local. Já tinha vindo aqui uma outra vez, né? Estamos aqui numa 2ª audiência. E ao chegar hoje a gente teve uma recepção assim muito bacana, que foi uma recepção junina, com mesa super agradável, com bolinhos, pé de moleque, um cafezinho. Na verdade a gente tem um clima muito agradável aqui realmente para tentar fazer essa questão da conciliação, né, de ambas as partes. Eu gostei bastante.
A advogada Sabrina Barros sente-se acolhida sempre que vai ao juizado e desta vez não foi diferente. Eu já tinha vindo aqui outras vezes, desde o começo do mês e tá assim realmente desde o começo do mês. Eu acho que por esse nosso ambiente ser mais sério, todo mundo mais calado, eu acho que deixa a gente trabalha melhor, fica mais feliz, acho que tudo rende melhor. O projeto de humanização judiciária foi implantado pelo juiz titular do 2º JEC, Carlos Henrique Garcia de Oliveira, e procura beneficiar servidores e cidadãos que precisem do juizado. A iniciativa também acontece durante o Carnaval e o Natal. Mesmo quando não é celebrada nenhuma data comemorativa, a unidade serve uma vez por semana café da manhã para as pessoas que aguardam atendimento. Para as servidoras Giane Catunda, o projeto de humanização faz a diferença no atendimento ao público e na realização dos trabalhos pelos funcionários. Humanizar a justiça é trazer o cidadão mais próximo, né? Quando na solução dos seus conflitos. É um clima muito bom, um clima favorável, né? Já que a gente passa a maior parte do tempo aqui no nosso trabalho, isso propicia, de certa forma, uma tranquilidade para a gente e um ambiente muito bom, né? Que faz até a gente ter estímulo no trabalho. Adailton Serra atua no juizado da Maraponga como conciliador. Ele considera o projeto de extrema importância na solução dos conflitos que chegam na unidade. As partes, quando elas vão ao judiciário, de uma maneira geral, elas se sentem um pouco tímidas, inseguras, e o nosso projeto de humanização faz com que essa insegurança, essa timidez, ela seja quebrada. No próximo bloco, a gente fala sobre humanização judiciária. Para falar sobre a gestão humanizada desenvolvida no juizado da Maraponga, nós convidamos o juiz Carlos Henrique Garcia de Oliveira, titular da unidade. Seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Carlos Henrique, quando foi implantado o projeto de humanização judiciária e como surgiu essa ideia? O projeto de humanização judiciária ele foi implantado em 2007, quando eu assumi a titularidade do juizado da Maraponga. A partir daí, nós fomos analisar o que havia de disponibilidade e solicitamos à diretoria do fórum, foram prontamente atendidos para a melhor adequação da estrutura física e iniciarmos o trabalho com o que nós temos de importante, que é o capital humano. Então, a partir da capacitação dos servidores, nós fomos iniciando todo esse projeto, um projeto em equipe, que acima de tudo visa dar mais satisfação, tanto aos servidores quanto aos jurisdicionados. Mas a ideia desse projeto surgiu, na verdade, desde o início, em 1993. Nessa época não haviam sequer fóruns e nenhum servidor, a não ser os cedidos, e nós iniciamos uma campanha, e assim fizemos em todas as comarcas, para a construção e participamos da inauguração dos fóruns e, acima de tudo, vimos a necessidade de uma ambientação. E assim nós fizemos inicialmente, tivemos a participação de todos os servidores e o reconhecimento dessa sociedade. Tanto eu quanto alguns servidores recebemos títulos de cidadania em todas essas cidades, que foram Ibiapina, Independência, Copiara e Crato. Quais os benefícios da humanização judiciária para os usuários dos serviços da justiça e para os servidores? Olha, ele é visto a começar pelo alto astral. Quem tem a satisfação de visitar o nosso trabalho sempre ressalta isso, né? A satisfação com que eles são bem atendidos por todos é sempre comum. Ao final das audiências, nós recebemos elogios das próprias partes, os advogados. Isso foi de uma maneira simples, né? Nós iniciamos fazendo a ambientação, a adequação da estrutura física, de modo que o espaço permita a fácil circulação das pessoas, e iniciamos fazendo uma ambientação temática para o período natalino, do mês de novembro e dezembro. A partir daí, a ideia dos próprios servidores, resolvemos fazer também nos meses de junho e julho com a temática junina. E assim tem sido feito. Além disso, nós somamos algumas análises sobre formas de melhorar o comportamento das partes. Nós sabemos que ninguém se dirige livremente ao fórum prazerosamente. Por mais que esteja apenas acompanhando ou sendo uma testemunha, é natural uma certa tensão emocional. E a partir daí nós fizemos o uso da colorimetria nas paredes, as divisórias são brancas para poder dar uma maior ampliação do espaço, e também nos ambientes, nas salas, procurando dar uma certa personalização a todos esses ambientes. Acrescentamos a isso a aromaterapia. Nós sabemos hoje em dia, por vários estudos, que a sensação agradável do aroma faz com que as pessoas tendam a fazer uma respiração mais profunda. E
não somente usar a respiração pelo ato de vida, mas também vai permitir um melhor relaxamento. Acrescentamos, além da colorimetria, da aromaterapia, também a musicoterapia. As salas de audiência, elas possuem, através do sistema de som disponível, a música ambiente. E com isso, vamos desde a música clássica, passando pela New Age ou a New World, dessa maneira é instrumental, que facilita muito também, num volume adequado, que as partes se sintam bem nesse ambiente. Sempre tem algumas balinhas para as pessoas tomarem água e café, e isso permite o que nós queremos realmente no espaço dos juizados especiais, que é a conciliação. As partes sentindo um bom acolhimento, sentindo o interesse que existe por parte dos servidores, possam de forma mais tranquila expor os fatos. E além disso, na recepção nós temos televisão, jornais e revistas disponíveis para todos. Dr. Carlos Henrique, como a humanização judiciária pode contribuir para uma justiça mais célere e eficiente? Eu posso falar a partir da experiência que nós temos na nossa unidade, né? Com o servidor motivado, isso vai permitir uma maior dedicação e interesse dele próprio, trazendo até sugestões como melhor otimizar o espaço e o tempo. E assim nós podemos dizer que do ingresso do interesse da ação, a parte pode se dirigir à unidade judiciária, onde ela vai receber uma orientação inicial sobre a documentação que deverá apresentar. Será agendado um dia e hora para que ela possa comparecer. Da data da abertura do processo para a realização da primeira audiência, chamada audiência de conciliação, são 30 dias. Nós podemos fazer até com um prazo menor, mas como há uma dependência dos Correios que deverá apresentar a carta de citação à outra parte, nós fazemos com 30 dias, que é mais seguro sobre o retorno dessa correspondência. Temos excelentes conciliadores que fazem, nesse ambiente que eu já ressaltei, o trabalho de conciliação, que atingimos a média de 50% dos processos em tramitação resolvidos já na conciliação. Não havendo essa possibilidade, ou porque a parte quer refletir ou realmente há interesse em apresentar provas, é marcado com prazo médio de 45 dias a audiência de instrução. Novamente, voltamos a insistir na pauta da conciliação e conseguimos obter bons acordos. Então nós temos uma pauta de 10 audiências diárias e a grande maioria resolvidas na própria audiência de instrução. Se não for um caso que requer uma análise específica de documentação, como geralmente acontece em situações de contratos, o processo é sim julgado na própria audiência. Não o sendo, no prazo médio de até 60 a 90 dias, a parte será intimada na própria residência ou mediante o sistema já disponível, quer seja o Projude, quer seja o PJE. Se houver a fase de execução, foge ao nosso controle, tendo em vista a necessidade de identificação de bens para o pagamento. Mas se houver a tramitação da abertura do processo até audiência de instrução com julgamento na própria audiência, o prazo é exatamente esse, de até 100 dias. Dr. Carlos Henrique, em termos de humanização judiciária, como está o Brasil em relação a outros países? Ainda estamos engatinhando, né? Nós temos bonitos prédios públicos, mas esses prédios públicos faltam a ele exatamente a ambientação que traga o bom acolhimento às partes. Muitas vezes, prédios suntuosos faz com que a parte se sinta até retraída. E, além disso, nós precisamos melhorar muito mais o nosso capital humano, através de treinamentos próprios, né? Eu acho importantíssimo o papel das pessoas que estão à frente de qualquer empresa pública durante a estrutura física que eu estou me referindo, o balcão de informações ou balcão de atendimento, porque é importante que ela esteja ali sempre apta, satisfeita pelo seu trabalho, para poder dar boa orientação. Ela é a primeira pessoa a servir de referência para aqueles que ali estão chegando. Então, trabalhar esse capital humano é importante, é claro, os recursos tecnológicos, a estrutura física dos prédios, mas o tecnológico, que hoje é novidade, amanhã não será. E o capital humano, os recursos humanos, as pessoas que estão ali também para trabalhar, esses sim é que vão estar fazendo parte da história e memória do Poder Judiciário. É esses que nós devemos estarmos atentos, permitindo um melhor treinamento e principalmente uma maior satisfação. Se eles estiverem bem satisfeitos nas suas funções, bem capacitados, nós teremos uma imagem cada vez melhor do nosso Poder Judiciário. Dr. Carlos Henrique, o novo Código de Processo Civil veio para consolidar a ideia de uma justiça mais humanizada. Quais os principais impactos do novo CPC nesse sentido? Eu acrescentaria que
essas alterações que estão sendo feitas no Código de Processo Civil e que também já foram feitas no Código de Processo Penal se deve exatamente à Lei 9.099 de 95, a lei que criou os juizados especiais, né, transformando os antigos juizados de pequenas causas, dando uma maior amplitude na sua competência e que veio a ser o grande momento da justiça brasileira, né. No momento de várias pesquisas feitas, coube exatamente aos juizados especiais melhorar a imagem do Poder Judiciário, exatamente por conta da sua celeridade e da sua localização. O Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça, está de parabéns em permitir que na cidade de Fortaleza sejam 25 juizados especiais e eles estão nos bairros. E isso permite que aquela pessoa mais simples, que muitas vezes não tem o dinheiro para o transporte para se dirigir ao Fórum Clóvis Bevilacqua, possa então encontrar, dirigindo-se a pé, a unidade judiciária do seu bairro, né, da sua região, e poder assim ingressar com a sua ação judicial. Isso é o início do processo do exercício da cidadania. O que o Código de Processo Civil está trazendo é exatamente a maior presença do diálogo entre as partes, para que se possa cada vez mais consolidar a pacificação social entre todos. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre humanização judiciária. Até já! Estamos de volta para falar sobre gestão humanizada na Justiça Cearense. Nosso convidado é o juiz Carlos Henrique Garcia de Oliveira, titular do Juizado Especial Civil e Criminal localizado no bairro Maraponga. Dr. Carlos Henrique, existem cerca de 1.400.000 processos em tramitação na Justiça Cearense. Isso representa proporcionalmente um processo para cada 8 habitantes. A judicialização é uma questão cultural? Com certeza. Nós temos que analisar como foi a composição da formação da justiça brasileira. A nossa justiça brasileira, ela vem a surgir a partir da justiça portuguesa, que por sua vez teve toda a sua formação a partir do direito romano, um direito em que o poder judiciário era ligado ainda, né, à figura do rei ou do governante, e a partir daí existe um certo formalismo e um ritual próprio. A justiça era feita quando o rei ou alguém por ele delegado se dirigisse até aquela região e onde ali era montado o tribunal e feito. Então, a partir daí, a justiça brasileira veio dessa formação formalista, de grande ritualística, e que, na verdade, a justiça era feita somente mediante o acompanhamento e a decisão da estrutura judiciária. Hoje nós já vemos um certo diferenciamento, nós estamos vivendo um novo parâmetro judicial. O próprio Poder Judiciário, através da legislação apresentada junto ao Congresso Nacional, vem permitindo que a justiça não seja tão somente restrita ao Poder Judiciário, mas que existam outros métodos alternativos de solução de conflito. Nós temos aí uma nova lei de arbitragem, que com certeza irá facilitar muito as questões no âmbito comercial, uma nova lei trazendo a mediação como parâmetro a ser permitida e feita não somente dentro dos espaços do Poder Judiciário, mas nós já temos as autorizações e sendo feito mediação e conciliação na estrutura dos cartórios e nos ambientes também das casas de mediação do Ministério Público, de modo que estamos abrindo um leque para que a comunidade possa, sim, solucionar melhor os seus conflitos, não necessitando tão somente do aval imediato do Poder Judiciário, o que é muito bom, porque, afinal de tudo, é a consolidação do exercício da cidadania feito pelas próprias pessoas que estudam e conhecem o direito como forma de manifestação de uma cultura. Quais os principais motivos que levam as pessoas a procurar a justiça? Questões patrimoniais ou de família, por exemplo? Nós podemos dizer que se trata de questões patrimoniais. Se nós formos analisar, nós temos, além dos juizados especiais, né, na capital, em número de 25, alguns em implantação, além do interior, nós temos também as varas cíveis, que o que diferencia dos juizados é o patamar, que no juizado você pode ingressar sem advogado e com questões de valores até 40 salários mínimos. As demais terão que ser obrigatoriamente nas varas cíveis. Então, nós temos uma maior quantidade de ações para serem tratadas no aspecto patrimonial de bens e de direito do consumidor. Mas sabemos que existe também uma grande demanda nas varas de família. Mas, entre elas, nós sabemos que as questões patrimoniais, sim, elas envolvem uma maior quantidade de processos.
O senhor integra a diretoria nacional do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, como representante do Nordeste na comissão legislativa. Como tem sido participar do FONAGE e desta comissão nacional? Tem sido uma grande satisfação também poder representar o Nordeste, juntamente com o estado de Pernambuco, no FONAGE. O FONAGE eu vim conhecer, na verdade, em 2009, quando foi feita uma edição aqui em Fortaleza. E de lá para cá, sempre que possível, eu venho participando de todas as edições. Integrei a comissão institucional e agora a comissão legislativa. E nós temos o trabalho de acompanhar a tramitação de todos os PL, projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que tragam matérias referentes ao sistema dos juizados especiais. E com base nisso, nós acompanhamos e fazemos notas ou moções sobre qualquer questão, visitamos os senhores congressistas para apresentar algum questionamento, procurando orientar e explicar realmente o que é o sistema dos juizados, possam ser votadas cada vez mais leis favoráveis realmente ao sistema dos juizados especiais. Esse é o nosso papel. Dr. Carlos Henrique, o senhor também é coordenador do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE. Como o NUPEMEC tem atuado para incentivar e promover uma cultura de paz? O NUPEMEC tem como finalidade primordial, atendendo às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, fomentar políticas capazes de implementar cada vez mais soluções alternativas de conflito. Isso tem sido feito acompanhamento dos centros judiciários. Nós temos o centro judiciário no 2º grau, no próprio Tribunal de Justiça, acompanhando a tramitação dos processos em grau de recursos e feito por conciliadores voluntários. E temos os centros judiciários de solução de conflito. Em Fortaleza, no Fórum Clóvis B. Vilacqua, onde acontecem os mais variados mutirões. Esses mutirões atendem à demanda dos processos, geralmente dos grandes demandados. Empresas de telefonia, de serviços de água e energia, planos de saúde e as empresas de operações financeiras bancárias. São feitos os mutirões nesse sentido. Além disso, já contamos com 20 centros judiciários no interior do estado, que também devem realizar os procedimentos de mutirões e sessões de conciliação. E o NUPEMEC tem um papel preponderante de acompanhar esse trabalho e de registrar também a quantidade de acordos de conciliação e mediação nas varas de família, nas varas civis e nos juizados especiais, de modo de reunir o maior dado de informações necessárias, sempre que necessário apresentar ao Conselho Nacional de Justiça, além da criação de cursos e treinamento e capacitação para os mediadores e conciliadores. Qual o balanço dos treinamentos já realizados? Tem sido de grande êxito. Nós estamos atualmente fazendo a primeira turma esse período atual e podemos dizer que foram 120 participantes, mas de um total de pedido de inscrição superior a 300, o que demonstra que os nossos servidores estão cada vez mais interessados nessa nova vertente da justiça, que é a mediação e a conciliação. Fizemos cursos destinados às atividades cartorárias, 2 cursos destinados aos magistrados, com apoio da SMEC, e os 4 cursos para os servidores na região metropolitana. E ainda também nas regionais em Juazeiro do Norte, em Sobral, em Tauá e em Russas. E a conciliação pode ser solicitada a qualquer momento? O que é preciso para solicitar uma audiência? Além dos períodos específicos dos mutirões realizados nos centros judiciários, nós temos a Semana Nacional da Conciliação, que nesse ano de 2015 acontece de 23 a 27 de novembro. E fora isso, a própria parte interessada, ou ela diretamente, ou mediante o advogado, ela terá as opções de, através do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, no endereço eletrônico www.tjce.jus.br, acessar o link Quero Conciliar e com os dados do nome das partes, da vara ou unidade judiciária ou até mesmo do processo, ela pode fazer essa solicitação do interesse de querer conciliar. Essas informações são remetidas diretamente para a vara onde tramita o processo, para o conhecimento do magistrado e de seu assessor direto, e também fica registrado junto ao NUPEMEC, onde nós vamos acompanhar se foi dado o devido encaminhamento processual. Além disso, se não tiver acesso direto à internet, nós estamos falando cada vez mais de inclusão social, a parte pode sim dirigir-se diretamente aonde tramita
o seu processo e lá preenchendo uma ficha e fazendo as anotações ao servidor que fará o atendimento inicial, poderá se manifestar de modo que em seguida deverá ser marcado uma audiência, uma sessão de mediação e conciliação, unindo as duas partes para essa tentativa de acordo. Um acordo em que geralmente as duas partes acabam saindo satisfeitas, né? Com certeza, o acordo ele vai possibilitar às partes, além do esclarecimento entre elas, a certeza do compromisso que cada uma está assumindo perante a outra e perante a justiça de que irá cumprir aquele acordo que foi feito, o que é muito bom, reduz em muito a fase de execução e, acima de tudo, dá a própria conscientização das partes de que o acordo é o mais salutar para elas, na medida em que puderam solucionar a questão por uma ação exercida por elas próprias. Eu digo sempre que quem não é superior a uma ofensa é inferior a si mesmo. E a partir daí elas vão poder muitas vezes resgatar até laços de amizade, de proximidade, que muitas vezes foi desgastado pelo tempo por algum mal entendido que possa ter acontecido entre elas e que agora está sendo resgatado, tanto para finalizar a questão como para resgatar uma boa amizade. Eu entrevistei o juiz Carlos Henrique Garcia de Oliveira, titular do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza. Obrigada pela presença. Obrigado, Pamela. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.